Nesse estudo de caso, vamos tentar desenhar a trajetória de um ponto material que inicialmente tem velocidade total igual a 10 metros por segundo em módulo, ângulo inicial de π sobre 3 radianos, que equivale a 60 graus. E uma informação importante é que as posições na origem, quer dizer, ele parte da origem, suas posições iniciais são, tanto em x quanto em y, são iguais a zero. Então essas informações que nós temos, vamos tentar desenhar a trajetória desse ponto material, ok? Bom, nós sabemos que a função da trajetória, ou seja, a função de y em relação a x, a trajetória se dá no plano xy, ela é menos um fator a multiplicado pelo x ao quadrado, de tal maneira que esse fator a ele é a metade da aceleração da gravidade dividido pela velocidade inicial, né, ao quadrado, em x. Velocidade inicial em x ao quadrado. Ok? Bom, mais um fator b multiplicado pelo x, de tal maneira que esse fator b ele é o quociente entre as velocidades iniciais em y e x, somado com um termo aqui que é a metade da posição em x inicial pela velocidade em x ao quadrado inicial vezes o fator g. Né? E o termo c, que é o termo constante aqui da nossa função, que é uma função de segundo grau, né? E isso diz pra gente que a nossa trajetória ela é uma parábola, ok? Veja, o fator c ele é a posição inicial somada em y, né? Com a posição inicial em x multiplicada pela velocidade inicial em y, dividido pela velocidade em x, mais a metade do termo posição inicial em x ao quadrado dividido pela velocidade em x ao quadrado em g. Né? Então, essas são as expressões, os parâmetros, né, para a nossa função. Agora, já aplicando as informações iniciais, as condições iniciais, veja bem, usando essa condição aqui de que as posições no início do movimento são zero, veja, esse termo aqui vai a zero, sobrando só este. Esse termo vai a zero, este daqui a zero e esse aqui também a zero. Então C, na verdade, é igual a zero. E aí a nossa expressão, ela fica igual, fica assim, ó, menos esse termo que é metade de g, velocidade inicial em x ao quadrado, multiplicado pelo fator quadrático, mais esse termo aqui, ó, b vezes esse termo. B, na verdade, é esse termo, né? Velocidade em y inicial sobre a velocidade inicial em x, multiplicado pelo fator x. E o c aqui é zero. Então, a nossa expressão fica mais simplificada assim. No entanto, as informações que nós temos, veja bem, elas são velocidade inicial total e o ângulo, né? Então a gente tem que transformar essa expressão numa expressão trigonométrica. Mas aí é só a gente lembrar que, veja bem, a velocidade em x ela está associada ao cosseno do ângulo, ela é, na verdade, a velocidade total inicial vezes o cosseno do ângulo. Né? Então esse termo aqui vai ficar assim, ó, vai ficar g dividido por duas vezes a velocidade total inicial ao quadrado vezes o cosseno do ângulo inicial, do ângulo de lançamento ao quadrado.
isso negativo, né? Multiplicado pelo x ao quadrado. Então, na notação trigonométrica, a nossa expressão para a função da trajetória é essa daqui. E aqui, ó, veja, aqui nós vamos ter um termo que é a velocidade inicial total vezes o seno do ângulo θ, dividido pela velocidade inicial total vezes o cosseno do ângulo θ. As velocidades iniciais são as mesmas, a velocidade inicial por ela mesma dá 1, e fica um termo que é seno sobre cosseno, que na verdade é a tangente, né, do ângulo inicial, multiplicada por x. Então essa daqui é a nossa função da trajetória em termos dos valores, né, dos valores iniciais fornecidos aqui no problema. Muito bem. No problema pede-se para utilizar um g que é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Utilizando então esses valores, eu já fiz as contas aqui, a nossa função da posição y em relação a x, jogando os valores aqui é 9,81, aqui é 10 ao quadrado, aqui é 60 graus, cosseno de 60 é meio, né? Isso aqui vai dar um número que é assim, ó, menos, tem um fator menos aqui, 0,1962 x ao quadrado. E aqui a tangente de 60 graus é a raiz de 3. Então, essa é a nossa, numericamente falando, é a nossa função da trajetória. E com isso é possível a gente desenhar, ó, a trajetória do nosso ponto material, que é uma função y em relação a x, né? Está no Sistema Internacional de Unidades, então aqui é metro também. Então veja bem, agora a gente vai desenhar a trajetória no plano XY, né? No plano XY, que descreve exatamente qual que é o movimento, né? A linha de movimento do nosso ponto material. Então veja bem, na posição x0, y também é zero. E isso a gente já sabia a partir dessas informações iniciais. Né? A partir dessas informações iniciais. Tem um outro momento em que, veja bem, em que o y vai ser zero. Vai ter um outro momento em que o y vai ser zero. Né? E tem várias maneiras da gente resolver isso. Né? Quando que o y é zero? Dá para resolver uma equação de segundo grau aqui. A gente vai encontrar dois valores para isso. Né? Dois valores para isso. Mas uma maneira tranquila de verificar isso, ó, veja bem, se a gente multiplicar, se a gente escolher um x, por exemplo, que é raiz de 3 sobre 0,1962, se a gente colocar ele aqui, vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3, dá 3 dividido por esse termo aqui. Então fica 3 dividido por 1,962. Se a gente colocar esse mesmo valor aqui, ó, em x ao quadrado, veja bem, vai ficar raiz de 3 ao quadrado é 3, vai ficar o quadrado disso. Como aqui eu tenho um termo que é igual a esse de baixo, então vai ficar, o resultado vai dar isso aqui. Só que eu tenho isso aqui positivo aqui e isso aqui negativo, então dá zero. Então, na verdade, esse tempo aqui, ó, é 3 sobre, na verdade é raiz de 3 sobre 0, tempo não, desculpa. Essa posição, né? Essa posição aqui, ó, ela é raiz de 3 sobre 0,192. Por quê? Porque quando a gente pega esse número e substitui aqui, o resultado dá zero. E aí eu tenho a minha parábola, ela passa pelo zero aqui uma vez e passa pelo zero aqui uma segunda vez, né? Então é uma maneira da gente tentar descobrir aqui o valor, né? Esse valor aqui dá aproximadamente, esse aqui dá aproximadamente 8,83 metros. Então ele percorre 8,83 metros, ele passa, né? Ele leva para passar pela segunda vez pela origem em y, né? Em y. Tá bom, a metade disso, a metade desse valor é raiz de 3 sobre 100,1962, a metade dele. E na metade do caminho ele atinge a altura máxima. Ele atinge a altura máxima.
Esse valor aqui é aproximadamente metade disso aqui, 4,41 do metro, né? Porque está no sistema internacional. Então veja bem. Bom, mas qual é o valor dessa altura máxima, né? Qual é o valor dessa altura máxima? Bom, a gente pode pegar esse número aqui, ó, e substituir aqui. Quando a gente substituir esse número aqui, ó, vamos encontrar aí um resultado de aproximadamente 3,82 metros, né? 3,82 metros, essa altura máxima. Ele atinge 3,82 metros. Bom, então nosso gráfico é uma parábola, porque nós estamos falando de uma função de segundo grau com a concavidade para baixo, porque o sinal aqui desse termo quadrático é negativo. Então aqui a gente vai ter uma parábola aí, ó, com concavidade para baixo, que é a trajetória, né? A linha de movimento do nosso ponto material, né? Neste caso específico aqui, um movimento oblíquo. Ok? Até a próxima!